Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai desmascarar uma das maiores mentiras que contaram para você, investidor. Então, na verdade, o grande objetivo do vídeo de hoje é mostrar na prática um grande erro que muitos investidores vêm cometendo, principalmente no momento de mercado atual, e também como fazer os investidores deixar de cometê-lo, que na verdade é realmente muito simples você deixar de cometer esse erro depois que você entende como ele funciona. Mas antes de tudo, eu gostaria de perguntar uma coisa muito importante para você. Tem esses dois fundos imobiliários, o VILG11 com o P sobre VP de 0,96, ou seja, ele está abaixo do seu valor patrimonial, e o BTLG11, um fundo imobiliário que está com o P sobre VP de 1,04, ou seja, ele está acima do seu valor patrimonial. Se você tivesse que escolher um desses dois fundos imobiliários, na sua opinião, qual que é a maior oportunidade do momento? Será que é o VILG11 que está abaixo do valor patrimonial ou o BTLG que está acima? Lembrando, obviamente, que esses dois fundos imobiliários são fundos de logística, ou seja, eles investem no mesmo tipo de imóvel, obviamente com características muito diferentes para cada um dos fundos, mas eles dois investem em imóveis do setor logístico, em galpões logísticos, em centros de distribuição e por aí vai. Então, na tua opinião, qual desses dois fundos imobiliários é mais interessante para investir no momento atual e também no preço atual, considerando o P sobre VP? Já pensou sobre isso? Vou dar um tempinho, hein? Ok, então agora vamos seguir com o vídeo. Beleza, então agora sabendo qual desses, na sua opinião, é o melhor, eu gostaria de acrescentar mais algumas informações na sua análise. Por exemplo, o fundo imobiliário BTLG, ele é um fundo maior, de quase aí 2,2 bilhões de valor patrimonial, fora a emissão que ele está chamando, ele vai se tornar aí um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E isso é um ponto muito importante, porque quanto maior o fundo em valor patrimonial, menor o risco. Porque quanto maior o fundo, mais imóveis ele tem. E se porventura acabar tendo um problema com um imóvel ou outro, ele vai representar uma porcentagem menor na receita total do fundo imobiliário. Então, quanto maior um fundo imobiliário em valor patrimonial, geralmente menor o risco desse fundo. E ele, obviamente, é maior do que o VILG11, que tem ali por volta de 1,6 bilhão de valor patrimonial. E também, os imóveis do BTLG, quando comparados ao do VILG11, são muito melhores. Ele investe muito mais no raio 30 de São Paulo, que é basicamente o melhor lugar para se ter galpões logísticos de todo o setor. Inclusive, eu explico por que o raio 30 de São Paulo é tão interessante para se ter imóveis do setor logístico em um outro vídeo que eu vou recomendar que você assista ao final desse daqui, tá bom? Mas continuando com a nossa análise desse vídeo daqui, a gente também analisa que a vacância histórica do BTLG é bem menor do que do VILG11. Enquanto o VILG ele enfrenta um probleminha ou outro bem pequeno de vacância, esse problema no BTLG é quase mínimo. A vacância dele é 0, 1, 2%, enquanto do VILG fica ali próxima dos 10, 15%, dependendo do momento. E obviamente isso é um reflexo muito claro de que os imóveis do BTLG são sim melhores do que os imóveis do VILG. E um outro ponto muito importante de ser destacado é também os rendimentos. Quanto que esses fundos estão pagando por mês? Bem, basicamente o BTLG está pagando de modo recorrente, ou seja, fruto dos aluguéis que ele vem recebendo, 76 centavos por mês. Já o VILG11 vem pagando 70 centavos por mês, ou seja, o BTLG vem pagando mais. Mas será que a cota do BTLG tá mais cara? Bem, na verdade não, a cota do BTLG está por volta ali do 102, enquanto a do VILG11 está por volta do 107. Ou seja, até no requisito dividend yield, o BTLG está muito melhor. Então ele tem imóveis melhores, ele tem uma estrutura de alocação de imóveis de alta qualidade, de uma vacância baixa, muito mais interessante do que o VILG11. Ele está pagando rendimentos maiores do que o VILG11. E aí eu te pergunto no final de tudo isso, tá bom, qual desses dois fundos é a melhor oportunidade para o momento? O que está abaixo do valor patrimonial ou o que está acima do valor patrimonial?
Bem, muitos investidores lá no começo do vídeo possam ter escolhido o VILG11 como a melhor oportunidade porque ele estava abaixo do valor patrimonial. Mas com todas essas informações que a gente falou ao longo do vídeo, falando dos melhores imóveis, ele está pagando o maior dividend yield, fica muito nítido que o BTLG é um fundo imobiliário muito mais interessante para o momento atual do que o VILG11, mesmo ele estando acima do valor patrimonial. E esse que é o maior erro que um investidor pode cometer, e é isso que a gente gostaria de explicar no vídeo de hoje. Que na verdade, o valor patrimonial de um fundo imobiliário, ele é o valor da somatória de todos os imóveis. E anualmente é feito um laudo de avaliação, ou seja, o fundo imobiliário contrata uma empresa para fazer esse laudo, para tentar estimar quanto que esse imóvel valeria se ele resolvesse vender naquele momento. Só que na prática, o que acaba acontecendo? O preço sobre o valor patrimonial é apenas uma estimativa de quanto realmente aqueles imóveis valem. Na prática, em uma análise real, um fundo imobiliário de tijolo, você não deve levar em consideração o P sobre VP para tomar a sua decisão. Porque não faz sentido você analisar o P sobre VP. Como a gente viu nesse vídeo, o BTLG é um fundo muito melhor do que o VILG11 em vários quesitos. Ele está apenas acima do valor patrimonial. E isso não é um problema, é algo normal de se acontecer. Talvez quando os imóveis do BTLG foram fazer o laudo de avaliação, o avaliador possa ter pegado um pouco mais pesado, descontado um pouco mais do que realmente vale. Enquanto no caso do VILG, talvez ele possa ter sido aí um pouco mais amigável com o VILG. Isso é uma coisa que acontece bastante, não devido à gestora, mas o próprio avaliador, às vezes está num dia ruim, às vezes alguma coisa acontece. Então, na verdade, o laudo de avaliação não é algo que você tem que levar aí como uma verdade absoluta. Para fundos imobiliários de tijolo, você não considera o P sobre VP na sua análise. Isso é muito importante, porque se você considerar o P sobre VP, às vezes você vai estar podendo tomar uma decisão errada. Como, por exemplo, escolher investir em um fundo imobiliário abaixo do seu valor patrimonial, quando na verdade a gente tem um outro fundo muito melhor, só que ele está acima do patrimonial, e isso não representa absolutamente nada. Então, gente, esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, e eu vou estar recomendando aquele vídeo onde eu falo sobre o porquê que os imóveis do raio 30 de São Paulo, que são os imóveis do BTLG, são tão interessantes. Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.